Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. Cá está o programa Ronda da Cidade. Olha, eu sempre gosto da segunda-feira e eu já disse isso aqui. Tem gente que não gosta não, porque começa a segunda, veio sábado, domingo, de repente a segunda-feira se avizinha. O grande detalhe é que eu fico muito feliz de reencontrá-los. Isso acontece em todas as segundas-feiras nessa casa, que é Casa do Povão. Então fique conosco porque muitas informações vão passar por aqui. Hoje eu falo sobre eleições para conselheiros tutelares e, assim como aconteceu em todo o Brasil, a cidade de Linhares também teve a sua eleição. Deixa eu pedir imagens para a minha produção. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Me dá um pouco das imagens que nós temos aí sobre a eleição do Conselho Tutelar. Coloca para mim. Ontem, na frente do cartório eleitoral, a movimentação foi muito grande. Veja aí que tinha guarda civil, tinha polícia militar, resguardando o ambiente e dando toda a tranquilidade ao ambiente. E aí, candidatos, os correligionários dos candidatos, todos eles estavam ali aguardando o resultado. Olha, foi um clima de uma eleição bastante acirrada entre aqueles que foram mais votados. Daqui a pouco nós vamos saber. O mais votado falou conosco, mas veja aí, esse foi um dos momentos, momento que passou ali e que eu mostrei, esse aí, um dos momentos em que as urnas eletrônicas são deixadas no cartório eleitoral. Uma das. E aí a totalidade do recolhimento tinha sido feito, estava lá, reservada para começar a apuração dos votos. Então esse foi o clima das eleições para conselheiro tutelar aqui no município de Linhares. Nós temos já os nomes dos 10 que vão ter a tarefa nobre de cuidar de diversos problemas sociais. Alguém me perguntou nas redes sociais o seguinte, olha, o que faz um conselheiro tutelar? Uma série de situações importantes e aí pede a presença dos conselheiros tutelares, numa série de situações. Alguns menores, por exemplo, em conflito com a lei, têm a atuação direta de um conselheiro tutelar, entre outras situações. Então, é um cargo muito importante, é um cargo que tem uma importância muito grande. E a tarefa é muito nobre e é gigantesca daqueles que venceram esta eleição e daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais. O número para você interagir está aqui, na sua tela. E aí eu quero saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro. Interaja conosco. Ajude a fazer o programa Ronda da Cidade. Olha, antes de entrar no caso das eleições, quem é que ganhou, quem vai estar com essa tarefa nobre de cuidar de crianças e adolescentes aqui da cidade, deixa eu falar de um caso muito grave que foi registrado na escola Roberto Calmon. O professor Juliano César, que é um ex-policial militar, divulgou imagens nas redes sociais de uma agressão que teria sofrido e o agressor seria um vereador do município de Linhares chamado Rogerinho do Gás. Produção, eu tenho imagem que ele divulgou, coloca para mim. Essa imagem acabou sendo divulgada nas redes sociais ontem e o professor disse, sua versão é de que estava na fila onde foi levar a esposa para votar, se desentendeu com uma pessoa que também estava na fila, momento em que o vereador chegou, discutiu com ele e aí aconteceu a agressão. Ele revela, inclusive, a agressão, mostra a agressão que foi divulgada nas redes sociais e registrada em boletim de ocorrência da Polícia Militar. Ele fez exame de corpo de delito também. Pode voltar aqui para mim? O vereador foi contactado e nos enviou uma nota. Eu tenho essa nota aí do vereador. Eu quero ler a nota que foi mandada para nós pelo vereador envolvido no caso. Diz assim, ao se deslocar para a votação do Conselho Tutelar na escola Roberto Calmon, o vereador Rogerinho foi abordado por eleitores que estavam se sentindo incomodados com dizeres do senhor Juliano César. Segue a nota dizendo, na tentativa de tentar conversar com o cidadão e amenizar a situação, o vereador e sua família também foram agredidos verbalmente por ele na presença de diversas pessoas.
Juliano provocou o Rogerinho com palavras desonrosas, momento em que, impelido pelo domínio de emoção, revidou. O vereador declara que é contra qualquer tipo de violência e garante que tal fato foi isolado e lamenta o ocorrido. Após tais fatos, nas redes sociais do senhor Juliano, o mesmo agride novamente o vereador e a Casa de Leis, bem como a família do vereador. É nítido que, desde o princípio, a intenção do senhor Juliano era provocar o vereador com a finalidade de se autopromover politicamente. Declaro ainda finalizar a nota publicamente que, mesmo tendo sido provocado por meio de agressões, sinto-me arrependido pelo comportamento tomado em impulso. Fecha a nota do vereador. Bem, nós lamentamos esse caso de agressão e ele foi registrado na 16ª Delegacia Regional e nós vamos acompanhar o desenrolar do caso. Vamos falar das eleições agora? Muita gente comemorando ter sido eleito para um cargo nobre, conselheiro tutelar do município de Linhares. Eu já tenho todas as informações e os nomes daqueles que vão atuar até 2024, de 2020 até 2024. Põe no ar. Cerca de 1 hora depois da votação para o Conselho Tutelar ter sido encerrada, uma aglomeração se formou na frente do cartório eleitoral de Linhares, no bairro Colina. Eram torcedores querendo saber se os seus candidatos preferidos tinham conseguido êxito na disputa. O aparato da Polícia Militar garantia tranquilidade numa espera que gerava angústia. As urnas eletrônicas que foram espalhadas por várias seções do município, uma a uma, eram cuidadosamente transportadas sob a vigilância dos responsáveis pelo pleito. Fim da angústia pela espera do resultado. O cartório eleitoral divulgou os nomes dos mais votados. Rony Preato ficou em primeiro lugar com 1.382 votos. Em seguida, ficou Paulo Francisco Soares, segundo colocado, com 1.283 votos. Vanderleia de Andrade ficou em terceiro, com 1.264. Professor Igor foi o quarto colocado, com 1.163 votos. Aguinaldo Bernardo foi o quinto colocado, com 1.131 votos. Carlos Augusto Calmon ficou em sexto, com 1.097 votos. Lucivânia Suave ficou em sétimo, com 1.045 votos. Letícia Brandão ficou na oitava posição, com 1.026 votos. Hilda Maria Remide, nona colocada, teve 906 votos. E Elber Reis, o 10º colocado, 906 votos. 10 conselheiros que vão atuar no quadriênio 2020 a 2024 e terão a missão de atuar em problemas graves que envolvem menores, alguns em conflito com a lei. Há outros casos que revelam problemas sociais, que resvalam também na situação de menores pela cidade de Linhares. Logo após o resultado da eleição, Rony Preato falou sobre os desafios de mais um mandato no Conselho Tutelar de Linhares. Muito importante, primeiramente, quero agradecer a Deus, depois família, amigos, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aí de frente ao mandato. Que Deus nos dê sabedoria para dar continuidade a esse trabalho que, graças a Deus, vem desenvolvendo com muito amor. Tenho certeza que esses votos foram fruto do trabalho que venho desenvolvendo e que Deus deixe sempre no meu coração amor e humildade para que eu possa dar continuidade a este órgão, de frente a esse trabalho que é tão importante para o nosso município, para a sociedade e principalmente para a criança e adolescente, que é de zelar pelos seus direitos. Muito obrigado. Deus nos abençoe e para mais um mandato. Forte abraço a todos. Pois é, veja ali que teve uma linha de 1.000 e poucos votos, 1.300 e poucos votos e por aí vai. Então, uma votação que levou para as urnas nesse domingo, coloca lá a imagem de novo, da frente do cartório eleitoral. Levou cerca de 7.000 pessoas, um pouco mais que esse número, o número votante, inclusive, né? O número votante foi de cerca de 7.000 pessoas. Número de abstenções é muito grande, porque no Colégio Eleitoral de Linhares tem muito mais que isso, né? Cerca de 110.000 pessoas não compareceram para votar. O número de votos nulos também me chama a atenção, cerca de 3.000 votos ou mais que isso. Então, poderia ter sido uma eleição com muito mais votos. E veja que ela não envolveu
todas as camadas, né? Porque nós estamos falando, repito, de um colégio eleitoral de cerca de 120 mil votos, e aí 7 mil votos foram para as urnas, mas os eleitos que tiveram ali seus votos validados, daquelas pessoas que foram. Foi um domingo que pela manhã choveu, a gente precisa registrar isso também, choveu bastante, aí a gente repete a lista. E para fechar o raciocínio, é uma tarefa, gente, que eu acompanho aqui há muito tempo. Eu já entrevistei muitos conselheiros tutelares que me relataram casos policiais que são casos assim tremendos, que envolvem menores. Aqueles que estão sendo ameaçados, menores que estão em problemas sociais, familiares gigantescos, coisa que a gente às vezes nem faz ideia. E tudo isso passa por essas pessoas. Então, é por isso que eu estou dizendo, o cargo é muitíssimo importante. Ele é fundamental para o município de Linhares. Estão aí os eleitos, parabéns. Agora, o desafio é grande, hein? É muito grande. Gente, daqui a pouco de volta tem outras notícias, outras informações. O Ronda volta já. Eu vou agora dar um giro de notícias, mas eu quero agradecer a todos que estão conosco, começando bem a segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu recebo aqui informações que nós estamos sendo assistidos agora em Jacupemba, Aracruz. O seu Manuel do Carmo, muito obrigado pelo carinho, viu, seu Manuel? Um abraço para vocês aí de Jacupemba, essa localidade que eu gosto demais. Muito obrigado mesmo. E muitos outros. Obrigadão. Gente, eu vou dar um giro de notícias porque, mais uma vez, o final de semana foi do registro de violência. Um final de semana com registro de violência aqui na nossa região. Foram 2 homicídios registrados e num giro de notícias nós vamos falar sobre isso. E o caso da meningite também, né, que acabou nas redes sociais ganhando as atenções nesse final de semana. A prefeitura disse que não é meningite viral, é bacteriana, né, mas é o caso que está sendo também tratado pela Unidade de Saúde Hospital HGL. Eu vou passar por isso também, num giro de notícias. Põe no ar. Vamos agora a um giro de notícias na cidade de Linhares. Fim de semana violento aqui em Linhares. Um jovem de 19 anos, identificado como Fabrício Pereira dos Santos, o Fabricinho, morreu na manhã do último sábado após ser baleado na rua Rio Grande do Norte, no bairro Aviso. Ele chegou a ser socorrido por um amigo e levado para o Hospital Geral de Linhares, o HGL, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Apesar de buscas por todo o bairro, a Polícia Militar ainda não prendeu nenhum suspeito. A morte do jovem é o primeiro homicídio registrado em Linhares no mês de outubro e o de número 51 do ano. Ainda no sábado, dia 5, ocorreu o segundo homicídio do mês de outubro e o de número 52 do ano. Um homem identificado como Gesiel Peixoto foi morto por um golpe de faca. O crime aconteceu na rua Lagoa do Testa, no bairro Nova Esperança. De acordo com informações, Gesiel estava bebendo em frente à sua residência, junto com outros familiares, quando houve um desentendimento com o seu cunhado. O cunhado, então, pegou uma faca e desferiu um golpe no abdômen de Gesiel, que chegou a ser socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Ainda segundo informações, a vítima possuía passagem na polícia por homicídio e já foi enquadrado na Lei Maria da Penha. O autor do crime fugiu do local e é procurado pela polícia. Nesta sexta-feira, foi admitido no pronto-socorro do Hospital Geral de Linhares um paciente com quadro clínico sugestivo de meningite. Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que, em aproximadamente 6 horas, foram implementadas medidas de barreira, iniciada a investigação laboratorial, com exames de sangue e tomografia, iniciado também o tratamento com antibióticos e conduzido o paciente para internação em leito de isolamento na unidade de terapia intensiva do hospital. Os resultados dos exames confirmaram o quadro de meningite bacteriana.
A meningite bacteriana se dá pelo contato próximo aos pacientes infectados, por via aérea e contato com secreções contaminadas. Após 24 horas do início do antibiótico adequado, a doença deixa de ser transmissível. O paciente segue na unidade de terapia intensiva sem previsão de alta hospitalar. Esse caso de meningite bacteriana não tem nenhuma relação com o caso recente de meningite viral. A agência do Cine de Linhares iniciou a semana com 51 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. São chances para atuar na função de atendente, auxiliar de pedreiro ou pizzaiolo, frentista, garçom, marceneiro, socorrista, além de 25 vagas para costureira de máquina industrial e 4 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Para se candidatar a uma vaga, é necessário apresentar a carteira de trabalho, RG, CPF e um comprovante de residência. A agência seleciona os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para a entrevista com o empregador. Gente, no caso da meningite, que causou um alvoroço na cidade nesse final de semana, autoridades em saúde nos informaram que, uma vez iniciado o tratamento com antibióticos, em 24 horas não há mais o risco de contaminação, no caso de ser bacteriana. Então, esse furdunço todo que se formou aqui na cidade, ele já está amenizado e também explicado, porque, na verdade, não era meningite viral, era bacteriana, não é? Vamos falar dos artesãos aqui da cidade que dão exemplo de sustentabilidade para todos nós. Você vai saber que exemplo é esse agora no Ronda. O lixo que seria descartado pela população se torna belas bolsas, peças de decoração ou acessórios nas mãos hábeis dessas mulheres. Estamos falando do projeto do Lixo ao Luxo, uma iniciativa que partiu da Dona Ângela. O que vai se jogar no lixo, que na mesma forma você está ajudando, né, o meio ambiente, essa é a nossa preocupação, tá? E também uma forma das mães que estão sem trabalhar, uma forma delas se dedicar e buscar o seu sustento também, né? A arte vai tomando vida a partir do manuseio das artesãs. Uma caixa de leite se torna uma bolsa, um pote de fermento se torna um cachorro de lã, e com cola e tecido vão sendo feitas carteiras e vasos de decoração. A caixa de leite, a cola, o pincel e o tecido, né? Aí você pode estar reaproveitando o jeans, uma calça que você não usa mais, né? Uma toalha. As alunas têm o curso como uma terapia, um lugar que encontram novas amizades, mas também é uma forma de renda. A Jaqueline já tem até encomenda de fora do estado. Eu adoro uma bolsa, eu gosto de bolsa. Mas aí eu já tá encomendado para mandar para Minas também. A minha filha, mas a dona lá perto da casa dela já tem encomendado. Uma amiga dela, né? Já a Nirlene conheceu o curso por acaso e se apaixonou. E eu gosto de fazer essas coisas, né? Vaso, bolsa. Ela me fez o convite, quando foi no dia, ela falou assim que no dia 20 ia me ligar. E eu fiquei ansiosa, aguardando essa ligação. Ela me ligou, eu confirmei que eu viria aqui e hoje eu estou aqui, fazendo as bolsas, fazendo esses vasos. E se você que está assistindo gostou do projeto, sinta-se convidada. Quer dizer, você, mulher que está aí sentada no sofá, assistindo a televisão e muitas vezes pensando o que fazer, pode chegar até nós. Toda terça-feira, a partir das 14 horas, nós estamos aqui. Nós temos 2 horas de cursinhos, tá? E tem muita coisa a mais que nós temos que estar pondo e aprendendo juntos. Tá convidada, mulheradas, hein? Aliás, um grande exemplo, não é sair por aí jogando lixo, não. E, aliás, como reaproveitá-los e fazendo arte. Isso é muito bom. Gente, daqui a pouco de volta tem outras notícias. Sai daí não, Ronda volta já já. Vamos falar nesse terceiro bloco de reforma tributária.
Meu Deus do céu, alguém tem que pensar em diminuir a nossa carga de impostos, porque senão, amigo, ó, não vai dar. O número de MEIs é cada vez maior, mas a contraponto disso aí, uma carga tributária muito grande. Olha, começou essa discussão na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Eu quero saber de detalhes. Põe no ar. A Assembleia Legislativa debateu hoje a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. A PEC 4519 propõe a unificação de 5 tributos de consumo em apenas um. Se aprovada, a arrecadação seria centralizada e a receita distribuída para a União, os estados e municípios. Ou seja, as alíquotas de todos os estados e municípios envolvidos em uma operação seriam somadas à da União e a cobrança ao contribuinte seria na forma de um imposto único. Participaram da discussão deputados estaduais e federais do Espírito Santo, o economista Bernardo App, mentor da PEC do deputado federal Baleia Rossi, do MDB paulista, além do governador Renato Casagrande e o prefeito de Vitória. O Espírito Santo foi o 5º estado a sediar esse seminário. Discussão fundamental. Gente, eu vou até o município de Aracruz, tem um monte de gente me acompanhando lá em Aracruz. Obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês. Aí, nessa cidade, nossa reportagem encontrou 2 ex-combatentes, que eu posso chamá-los de ex-combatentes, da Segunda Guerra Mundial. Me parece que eles foram chamados, convocados, mas não deu tempo, né? Quando eles iam, a guerra acabou. Mas eles estão aqui no município de Aracruz e lembram desse momento importante que o planeta viveu. É parte da história que está no Espírito Santo. Veja aí, põe no ar. Na sala da casa onde mora o simpático senhor Afonso, é possível ver a foto do ex-combatente pendurada na parede. Hoje, com 96 anos, ele nos conta que quando tinha 21 anos, foi intimado para servir o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os anos uma turma era chamada, né? Veio a carta, Afonso Jacomin, filho de Luiz Jacomin, se apresentaram no 38º BI. Já o senhor Jacinto tem 97 anos. Mostra todo orgulhoso a carteira de 2º tenente. Ele é ex-combatente e também se preparou para defender o país na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, junto com todos os colegas, ninguém nem pensava em nada, tinha até vontade de ir. A família vivia desesperada, né? Achava que a gente ia para lá e ia morrer, né? A história deles é bem parecida. Ambos prepararam corpo e mente para guerrear. Porém, quando estavam prontos para isso, a guerra acabou. Não tinha, se fosse, tinha ido, né? Mas não foi. Aí a gente ficou em Belo Horizonte lá uns 40 e poucos dias, depois foi transferido para Itajubá. Fazer o quê, né? A gente pensava muito e não resolvia nada, né? Porque a gente é obrigado, né? Era isso, né? Mas que foi mole, não foi, não. Nós estávamos preparados para o 3º escalão. Já tinha 2 escalões lá. Preparado para o 3º escalão. Exame, tudo para ser hábito para as forças expedicionárias brasileiras. Para a gente é um orgulho, né? Para mim, todos meus irmãos também concordam, eu acho, né? Claro. Né? No Espírito Santo, temos a presença de apenas 11 veteranos. Em Aracruz, são aproximadamente 5 ex-combatentes. Sempre que possível, Rodolfo visita esses heróis. Meu tio-avô integrou o Regimento Sampaio, partiu no 2º escalão da Força Expedicionária, que partiu do Porto do Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1944. Fez parte da artilharia e retornou para novamente o Brasil, chegando no Rio de Janeiro em 22 de agosto de 1945 no SS Mariposa, que foi o navio de transporte de tropas. E tantas histórias devem sempre ser lembradas. Ano que vem, se comemora 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Um momento de grande festa, um momento de enaltecer tanto os nossos heróis que ainda vivem aqui no estado, os 11 expedicionários de guerra, tanto os demais que se dispuseram a serviço da pátria, né? Nossos ex-combatentes. Depois de 74 anos, Sr. Afonso ainda lembra perfeitamente de como respondia ao chamado. 1504, 2ª Companhia, 38º Batalhão de Infantaria. Se você puder visitar esses caras, visite-os. É parte da história que nós temos aqui na nossa região. Para fechar, eu tive a honra de conhecer o Tenente Alexandre. Ele morava em Sooretama
estava lá, foi descoberto pela nossa reportagem há alguns anos atrás. Hoje ele é falecido, mas também é parte da história que passava aqui, tão perto da gente. Visite esses ex-combatentes, eles têm muita história para contar. O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você, até amanhã. Tchau, tchau.